Vale a pena o Fluminense investir 15 milhões de dólares e contratar o Denis Bouanga, atacante do Los Angeles FC, para solucionar o problema da centroavância do Fluminense? Vamos tentar responder essa pergunta no vídeo a partir de agora. Deixa o like, se inscreve aí no canal, habilita a notificação. Sem dúvida nenhuma, é um tema que deixou o torcedor do Fluminense bastante assim, ansioso. Porque o Fluminense está em busca de um centroavante. E, pelo que os companheiros da imprensa têm noticiado, o Fluminense está prestes a fazer o maior investimento da sua história. Gastar 15 milhões de dólares no atacante da seleção do Gabão e também da Major League Soccer. Cara, eu acho que a grande questão aqui é analisar valor, necessidade, qualidade, tantas coisas que a gente tem que avaliar antes de comentar sobre uma contratação como essa que o Fluminense está prestes a fazer. Tem algumas situações ali que podem ou não dar certo no curto ou no médio prazo, mas o Fluminense está com suas fichas na mesa aí para trazer o jogador. O ponto fundamental aqui, vamos primeiro no tópico necessidade. É óbvio que o Fluminense precisa de centroavante. Não só de um centroavante, como eu enxergo também que o Fluminense precisa também de um zagueiro. Se o Fluminense contratar um zagueiro, eu acho que e um centroavante, acho que o Fluminense tem capacidade para brigar por bons títulos, tá? Por títulos grandes. Copa do Brasil, Libertadores. O brasileiro é mais constante e mais difícil, mas se trouxer esses dois, eu acho que o Fluminense tem essa capacidade sim. Então, a parte da necessidade tá muito clara. Apesar do John Kennedy ter começado bem a temporada, o Fluminense obviamente precisa de um centroavante. Qualidade do jogador. O Bouanga é muito bom. Eu tive a oportunidade de narrar jogos do Bouanga na Copa do Mundo de Clubes e ter visto alguns outros também. Lógico que foi um recorte pequeno, não vi ele jogando na MLS, tá? Mas os números impressionam, né? A essa altura, você que tá vendo esse vídeo aqui já sabe que na temporada passada, na MLS só foram 34 jogos, 26 gols e 8 assistências. Jogador que também bate escanteios, bate bolas paradas no time do Los Angeles, entre outras coisas. Então é um ponto a ser ressaltado por aqui. A qualidade dele, física, por mais que ele já tenha 31 anos, também me chamou a atenção. Ele vai fazer 32 anos em novembro. Não é um garoto, mas ele é muito forte fisicamente. Um rompedor, finaliza forte. Então, se você for olhar o jogador, pelo jogador, ele é muito bom, tá? Acho que assim, é um cara que, se a gente estivesse jogando no futebol brasileiro, não vamos entrar ainda em valores em nada do tipo, na função que ele vinha exercendo no Los Angeles, eu acho que ele estaria entre alguns dos melhores pontas do futebol brasileiro. E é aí que eu quero chegar. O Fluminense pode estar fazendo o maior investimento da sua história com a necessidade de ter um centroavante, porque se você perguntar, o Fluminense tem a necessidade de ter um ponta espetacular? Talvez a gente fale que sim, mas o Fluminense não precisa de pontas nesse momento, tá? Se você for olhar o investimento feito nos últimos anos, o Fluminense não precisa contratar um jogador para a função de ponta esquerda. Você tem o Serna, você tem o Canóbio, você tem o Savarino. O Fluminense acabou de investir dinheiro no Santi Moreno. Enfim, você tem alternativas ali. Riquelme pode jogar nas duas pontas. Você tem caras que podem fazer a função. E o Bouanga, preferencialmente, joga como ponta esquerda. Ele sai da esquerda, vem para o meio, pisa muito na área, faz muitos gols, os números dizem isso, mas ele não é centroavante. Ele exerce a função de centroavante também na seleção do Gabão, por exemplo. Quando joga junto com o Aubameyang, ele sai mais da esquerda e vai por dentro, mas também joga quando o Aubameyang não está como centroavante e às vezes dentro do próprio jogo o Aubameyang e ele vão se revezando mais por dentro. Ele também faz uma posição de segundo atacante, mas sempre olhando mais da esquerda para o meio. Ou seja, no modelo de jogo que o Fluminense atua hoje, é difícil a gente enxergar no histórico recente o Bouanga tendo partidas exercendo essa função. Então a pergunta que fica: 15 milhões de um cara que não é centroavante, que tem cheiro de gol, mas que não é centroavante, e tem 31 anos, é o que o Fluminense precisa? Eu honestamente acho que o jogador é bom. Aliás, muito bom. Então é difícil você ir contra uma contratação dessa. Se o Fluminense está com dinheiro em caixa, pode fazer, mesmo que isso possa significar eventualmente o John Kennedy continuar como titular, mas você tem um ponta que vai meter 20 gols na temporada, pô, beleza. Ou ele vai jogar eventualmente de centroavante, Serna vai ser ponta, ele vai
sabe, revezar nas funções de ponta, centroavante, tá bom. Por o que a gente viu do Fluminense contratar nos últimos anos, me parece muito dinheiro. Queria levantar um outro ponto, até pegando um pouquinho de carona no que eu ouvi e vi do Gabriel Amaral falando, acho que foi no Jornada, recentemente. Quando foi a última vez que o Fluminense investiu dinheiro na posição de centroavante? Eu peguei aqui uma lista que ela vai até lá atrás. O último cara que o Fluminense meteu mais de 3 milhões de euros para ser centroavante, e não era só centroavante, era atacante, né, de maneira geral, Rafael Sobis. Quando o Fluminense trouxe ele de volta lá do Al Jazeera, o Rafael Sobis custou 3 milhões e meio de euros. O Richarlison custou 2 milhões e... bota pouco mais de 2 milhões de euros. Jogava como ponta, mais do que só como centroavante, né? Lembremos. Mas considerando aqui centroavante. O Walter, quando veio do Porto, o Fluminense pegou um empréstimo e pagou pouco mais. Eu tô vendo aqui pelo Transfermarkt os valores pagos, tá? 2 milhões. Henrique Dourado, quando veio lá do Mirassol, o Fluminense pagou 1,5 milhão de euros. Lelê foi o último. O Fluminense gastou um pouco mais de... em torno de $1 milhão. Então, assim, o Fluminense gastou 700 mil no Everaldo. O Fluminense não fez investimentos na função de centroavante nos últimos anos. E encontrou no mercado, especialmente livre, pagando só luvas, o Germancano, que foi fenomenal e que se transformou num dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro e do Fluminense, obviamente. Então, gastar 15 milhões de euros no centroavante seria não só um reflexo para 2026, mas eu acho que também como uma correção de um histórico passado de não investimento na função de centroavante. A gente poderia justificar dessa maneira. Eu só me preocupo pelo fato do Boangá não ser um centroavante. E, honestamente, tenho a curiosidade de saber se... Primeiro, a gente sempre tem que... o Fluminense efetivamente vai trazer? O cara vai jogar no Fluminense? Se o Fluminense conversou com o jogador, se teve esse... sabe, se teve esse tato de saber se ele se sente à vontade de jogar nessa função por mais minutos, por mais vezes. Por exemplo, no melhor jogo dele na Copa Africana de Nações, que foi agora em dezembro, ele jogou de centroavante na seleção do Gabão. Numa formatação contra a Costa do Marfim, na derrota por 3-2, ele jogou como centroavante num 4-2-3-1. Contra Moçambique, ele já jogou na ponta esquerda. O Aubameyang jogou de centroavante. Dentro daquilo que eu estava falando para vocês. Então, eu acho que é entender se essa conversa aconteceu. Porque dentro da condição financeira que o Fluminense vive, se você só tem um tiro para dar e esse tiro não vai ser no centroavante, eu acho um erro. Tá? Se a gente tem alguma dúvida de que ele pode render muito como centroavante, eu acho que o Fluminense não deveria fazer o investimento. Se houve uma conversa, se o scout analisou, entende que ele pode, por muitos minutos e com muita frequência, jogar como centroavante e render, aí é difícil a gente fazer cálculo com o dinheiro dos outros. 15 milhões é muita grana para um cara de 31 anos. Mas a minha leitura esportiva é, se o Boangá jogar bem pelos próximos 3 anos, 15 milhões de dólares, tá mais do que bom. Tá bom. Se ele repetir as atuações dele, primeiro jogador na história da MLS a fazer pelo menos 20 gols em 3 temporadas seguidas, ou seja, se ele fizer 20 gols, não vou nem colocar no Campeonato Brasileiro não, mas se ele fizer 20 gols em 3 temporadas consecutivas no Fluminense, foi um bom investimento. E com a possibilidade de jogar mais do que 3 temporadas só, óbvio. É um movimento que ele é fora da caixa, ele é agressivo financeiramente. Se o Fluminense está nesse patamar de contratar um cara por 15 milhões de euros, tem um outro questionamento que eu poderia fazer. Será que não valeria a pena trazer o John Arias de volta por 15 milhões, mesmo que ele não seja centroavante? A informação que eu tenho é que o Arias não quer voltar, tá? Só para deixar claro. Se o Fluminense investir 15 milhões de euros, ele continua com dinheiro em caixa para eventualmente trazer mais um zagueiro, sendo esse cara eventualmente até o Nino por volta de 10, 12 milhões de euros, o Fluminense vai precisar ainda trazer um zagueiro. Se for o Nino, seria perfeito pro Fluminense.
Então acho que são perguntas que eu não tenho a resposta, mas para resumir aqui, a minha ideia é: Denis Bouanga, muito bom jogador. Muito bom jogador. Como ponta, muito bom jogador. Faro de gol, o cara tem. O que o Fluminense precisa? De centroavante, não de ponta. O valor me parece um pouquinho esticado. Um pouquinho esticado em relação ao valor de mercado que esse cara tem. E só que o time que ele tá jogando não quer abrir mão. Sendo desse jeito, você vai ter que dar uma esticada. É um problema o Fluminense pagar 15 milhões de dólares num cara dessa idade? Não considero necessariamente um problema. Se você tiver informações que o cara é um profissional, que o cara se cuida, esse cara pode jogar até tantos e tantos anos. Eu quero só fazer mais uma lembrança de um jogador que veio pro futebol brasileiro mais como um ponta e que depois, vários momentos, se transformou mais em centroavante, que foi um dos melhores dos últimos anos, o Hulk. O Hulk sempre foi um ponta, mas com tanto faro de gol como ele tem, com tanta potência física como ele tem, ele jogou por dentro e deu certo. Se a gente for analisar até o movimento do Fluminense de querer muito o Hulk, eu vou te chamar que o Bouanga não é da mesma qualidade, nem da mesma repercussão, mas ele é um cara de características tipo a do Hulk pelo outro lado. Arrasto, força, finalização, só que bate com o pé direito. Entendeu? O Hulk a gente já sabe o quão habituado ele está de jogar por dentro. Vamos ver o Bouanga. Eu confesso que eu tô curioso. Se você me perguntar assim, Luiz, você quer ver a contratação no futebol brasileiro ou não quer? Eu diria que sim, eu quero ver. E se o Fluminense tá com bala na agulha, por que não trazer? Acha uma boa? Não acha uma boa? Quero a sua opinião, deixe o like, o comentário. A inscrição também que é importante, beleza? Tamo junto.